Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Do Livro ao Lucro. Para quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. A gente hoje vai mergulhar num tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais urgente: a saúde mental da geração Z. É um assunto realmente preocupante. E para a gente entender melhor essa questão, vamos usar como base o livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Boa! Ele faz um panorama bem completo, sabe? Desde dados estatísticos até as nuances da influência da tecnologia na vida dos jovens. Exatamente. Bom, o livro já começa com um soco no estômago, né? Ele mostra como as taxas de depressão, ansiedade, automutilação e até suicídio entre jovens dispararam a partir dos anos 2010. É um contraste gritante com as décadas anteriores. O que você acha que aconteceu? Bom, o Haidt argumenta que essa mudança drástica tem a ver com a transição de uma infância baseada no brincar para uma infância baseada no celular. Ele situa o começo dessa mudança nos anos 1980, mas o ponto de virada mesmo foi por volta de 2010, com a popularização dos smartphones. Aí a coisa acelerou de uma forma. Parece que essa conectividade constante tem um preço alto, né? O rei destaca quatro grandes problemas: privação social, privação do sono, fragmentação da atenção e vício. Quatro bombas relógio para a saúde mental. E o mais preocupante é que essas bombas estão interligadas, criando um efeito dominó. Vamos começar pela privação social. Apesar de hiperconectados, os jovens estão, na verdade, mais isolados. A interação online não substitui o contato humano real com toda a sua complexidade e nuances. Lembra que ele cita alguns estudos bem interessantes sobre isso. Bem, estudos mostram que adolescentes que passam mais tempo em redes sociais têm maior probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. E o inverso também é verdadeiro. Jovens engajados em atividades em grupo tendem a ter uma saúde mental mais equilibrada. Faz sentido, né? Afinal, a interação social é fundamental para desenvolver habilidades socioemocionais, construir autoestima e ter aquele senso de pertencimento, de comunidade. Exatamente. É como se na busca por curtidas e seguidores, os jovens estivessem se desconectando do que realmente importa, as relações genuínas, o olho no olho. E a privação do sono. Puts. Como ela entra nessa equação? Os smartphones viraram verdadeiros ladrões de sono. Notificações constantes, a luz azul das telas, tudo isso interfere na qualidade e na quantidade de sono dos jovens. E a gente sabe que uma boa noite de sono é fundamental para o corpo e para a mente. É verdade. E a privação de sono, segundo o Haidt, está associada à irritabilidade, ansiedade, depressão e até mesmo a problemas físicos como obesidade e doenças cardíacas. Exatamente. É uma bola de neve que só cresce, prejudicando a saúde como um todo. E para piorar, temos a fragmentação da atenção. A enxurrada de informações e estímulos visuais a que os jovens estão expostos o tempo todo fragmenta a atenção deles. É como se o cérebro tivesse o tempo todo mudando de canal, sem conseguir se concentrar num programa só, né? Perfeito. E essa dificuldade de concentração impacta, claro, o desempenho escolar e a capacidade de aprender. Sem falar nas relações interpessoais, que também exigem atenção e presença. E por último, mas não menos importante, temos o vício. Um problema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens. E não é por acaso. As redes sociais são projetadas para serem viciantes, os algoritmos, as notificações, a necessidade de estar sempre conectado. Tudo isso contribui para um ciclo vicioso que prende a atenção do usuário. O Haidt chega a comparar as redes sociais a um cassino onde a moeda de troca é a nossa atenção, né? Sim, e as consequências são as mesmas. O vício gera isolamento social, ansiedade, depressão, problemas de sono, dificuldade de aprendizagem. É como se na busca por conexão virtual, os jovens estivessem se perdendo de si mesmos. E diante desse cenário, o que o Haidt propõe? Tem alguma luz no fim do túnel? Ele apresenta uma série de recomendações para pais, educadores, escolas e governos. Algumas são bem radicais, como proibir o uso de smartphones por crianças antes do ensino médio e adiar o acesso às redes sociais até os 16 anos. Nossa, medidas drásticas, mas que, considerando os riscos, começam a fazer sentido, né? Ele também fala sobre a importância de resgatar a infância, para brincar livre, contato com a natureza e atividades em grupo. Exatamente. Ele enfatiza a necessidade de um movimento coletivo com pais, educadores e governos trabalhando juntos para criar um ambiente mais saudável para os jovens. E a superproteção paradoxal, ele aborda isso também. Sim. Ele argumenta que a superproteção dos pais, apesar de bem intencionada, pode estar, na verdade, prejudicando os filhos. Ao tentar protegê-los de todos os perigos, os pais impedem que eles desenvolvam resiliência e autonomia. É como se, ao invés de preparar os filhos para a vida, estivessem criando adultos frágeis e dependentes, né? Exatamente. E essa fragilidade se torna ainda mais evidente quando esses jovens se deparam com o mundo virtual, que é cheio de desafios e exige, entre outras coisas, autonomia e capacidade de lidar com frustrações. Falando em mundo virtual, o que o Haidt diz sobre a influência das redes sociais nos meninos?
Ele argumenta que os meninos têm se refugiado no mundo virtual por vários motivos. O declínio das brincadeiras ao ar livre, a falta de espaços para aventura, a pressão por sucesso e uma masculinidade tóxica que limita suas emoções. Interessante. Tudo isso contribui para que eles busquem no virtual um refúgio, um espaço onde eles podem ser eles mesmos. Mas essa fuga também tem seus perigos, né? Com certeza. Quando o mundo virtual se torna a única fonte de prazer e conexão, os meninos correm o risco de se tornarem dependentes, de perderem o interesse pelo mundo real e de terem dificuldades em construir relações saudáveis. E a pornografia online? Ele aborda esse tema. Sim, e com bastante preocupação. Ele alerta para o fato de que a pornografia, por ser facilmente acessível, distorce a percepção dos jovens sobre sexo e relacionamentos. A exposição precoce pode levar à objetificação da mulher, à banalização da sexualidade e a dificuldades em ter intimidade real. Ele sugere alguma forma de lidar com esse problema. Ele defende a necessidade de uma educação sexual mais aberta e honesta, que aborde a pornografia de forma crítica e contextualizada tanto em casa quanto nas escolas. E como os pais podem abordar esse tema com os filhos? Com diálogo aberto, sem julgamentos, respondendo às perguntas de forma clara e objetiva. E principalmente com muita escuta. Escutar o que os filhos têm a dizer sobre suas experiências, seus medos, suas dúvidas, sem tentar censurá-los ou controlá-los. E a escola? Qual o papel dela nesse processo? A escola pode complementar a educação que os jovens recebem em casa, abordando temas como sexualidade, respeito, consentimento, relações saudáveis e os riscos da pornografia online, com professores capacitados e materiais didáticos adequados à faixa etária dos alunos. E claro, num ambiente de confiança e respeito, né? Onde os jovens se sintam à vontade para falar sobre suas dúvidas e experiências sem medo de serem julgados. Exatamente. A escola precisa ser um espaço seguro para que os jovens possam aprender sobre sexualidade de forma saudável e responsável. E aí, prontos para continuar nosso mergulho na geração ansiosa. Na primeira parte, a gente viu como a tecnologia, especialmente depois dos smartphones, impactou profundamente a saúde mental dos jovens. O cenário que o Rei pinta é bem preocupante, mas ele não se limita só a mostrar o problema, né? Ele também propõe soluções. Exatamente. E algumas delas são bem polêmicas, o que torna a leitura ainda mais instigante. Uma que me chamou a atenção foi o Age Appropriate Design Code, o código de design apropriado para a idade criado no Reino Unido. Você pode explicar melhor do que se trata? Claro! É um conjunto de diretrizes para que empresas de tecnologia criem produtos e serviços seguros e adequados para crianças e adolescentes. A ideia é proteger os mais jovens dos malefícios da tecnologia, como o vício em telas e a exposição a conteúdos impróprios. Quais são as principais diretrizes? Bom, o código determina, por exemplo, que as empresas devem definir a idade dos usuários de forma precisa, desabilitar recursos e configurações que possam ser prejudiciais para crianças, limitar o uso de dados pessoais de crianças, oferecer opções de privacidade adequadas à idade, garantir que as notificações não sejam excessivas ou perturbadoras, evitar o uso de técnicas de design que incentivem o vício. Entendi. É como se o código estivesse criando um conjunto de regras para tornar o mundo virtual um lugar mais seguro para as crianças, né? Tipo um código de trânsito para a internet. Exatamente. E o Reisa defende que esse código seja adotado por outros países como uma forma de proteger as crianças dos riscos da hiperconectividade. Faz todo sentido, né? Afinal, a tecnologia evolui muito rápido e a legislação precisa acompanhar essa evolução para proteger os mais vulneráveis. Sem dúvida, a gente precisa garantir que as crianças e adolescentes possam usufruir dos benefícios da tecnologia sem comprometer sua saúde mental e seu desenvolvimento. E o Hayes, ele se limita a falar sobre o que os governos e as empresas podem fazer, ou ele também dá dicas para pais? Ele fala bastante sobre o papel dos pais na criação de um ambiente familiar mais saudável para os filhos, e uma das coisas que ele mais enfatiza é a importância de dar o exemplo. Tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona muito bem, né? Exatamente. Se os pais passam o tempo todo no celular, ignorando os filhos, como eles podem esperar que eles façam diferente? Coerência é fundamental na educação, né? E além do exemplo, o que mais eles sugerem? Ele fala muito sobre a importância do diálogo. Os pais precisam se interessar pelo que os filhos estão fazendo online, conversar sobre os riscos da internet, estabelecer limites para o uso de telas, incentivar atividades offline. É como se os pais precisassem ser guias turísticos nesse mundo virtual, né? Mostrando os pontos turísticos, mas também alertando para os perigos. Exatamente. E, principalmente, os pais precisam estar dispostos a escutar os filhos com atenção e empatia, sem julgamentos. Afinal, o diálogo é a base de qualquer relação saudável, seja ela online ou offline. E essa questão do equilíbrio entre a proteção e a liberdade. Ele fala sobre isso também. Sim, ele destaca que esse é um dos grandes desafios da paternidade na era digital.
Encontrar o ponto de equilíbrio entre proteger os filhos dos riscos e, ao mesmo tempo, dar a eles a liberdade que eles precisam para explorar, experimentar e aprender. É como se os pais fossem um porto seguro, mas também um trampolim para os filhos, né? Exato. Proteger demais pode sufocar e impedir o crescimento. Dar liberdade demais pode expor os filhos a perigos desnecessários. E como encontrar esse equilíbrio? Tem alguma fórmula mágica? Não existe fórmula mágica, mas o Reid dá algumas dicas. Ele diz que é importante observar cada filho, entender sua maturidade, seus interesses, suas vulnerabilidades e, claro, manter o diálogo aberto sempre. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Nas partes anteriores, a gente explorou bastante as recomendações do Haidt para pais e educadores, mas e as escolas? Que papel elas podem ter nesse desafio de criar um ambiente mais saudável para a geração Z? As escolas têm um papel crucial. Elas podem ser verdadeiros agentes de transformação, promovendo a saúde mental e o bem-estar dos jovens. Imagina só uma escola que não se limita a transmitir conhecimento, mas que também se preocupa em desenvolver habilidades socioemocionais, em criar um ambiente acolhedor e inclusivo, em promover a cultura de paz. Nossa, seria incrível. Mas na prática, como as escolas podem fazer isso? O Haidt dá exemplos concretos. Ele sugere várias medidas práticas, por exemplo, programas de educação socioemocional, com atividades que promovam a empatia, a cooperação, a comunicação não violenta, a resolução de conflitos e também treinamento para professores e funcionários, para que eles saibam identificar e lidar com casos de bullying. É verdade, o bullying é um problema sério, né? E as escolas muitas vezes não sabem como lidar com isso. Exatamente. E além de combater o bullying, as escolas podem criar canais de denúncia anônima, promover palestras para pais e alunos sobre o tema, enfim, criar um ambiente escolar onde o bullying não seja tolerado e onde as vítimas se sintam seguras para pedir ajuda. E sobre o uso da tecnologia? O que as escolas podem fazer para que os alunos usem a tecnologia de forma mais consciente e responsável? Essa é outra área em que as escolas podem atuar de forma decisiva, implementando programas de educação digital, por exemplo. Esses programas, o que eles devem abordar? Tudo. Os perigos da internet, como cyberbullying, sexting, pornografia infantil, golpes virtuais, também as fake news, ensinando os jovens a identificar notícias falsas e a checar a veracidade das informações. E, claro, a questão da privacidade online, como proteger os dados pessoais, como criar senhas seguras. Nossa, é muita coisa. Esses programas devem ser voltados apenas para os alunos ou também para os pais e professores? O ideal é que envolvam toda a comunidade escolar. Alunos, pais, professores, funcionários. A escola precisa criar um ambiente de conscientização sobre os desafios da era digital. E isso só é possível com a participação de todos. E sobre o contato com a natureza? A gente já conversou sobre a importância disso, mas queria saber se o Haidt sugere algo específico para as escolas. Ele defende que o contato com a natureza seja parte da rotina escolar, e não apenas como uma atividade extracurricular, mas integrado à grade curricular de forma transversal em diferentes disciplinas. Que legal. Imagina só, ter aulas de matemática ao ar livre e estudar história num parque. Seria incrível, né? Estudos mostram que o contato com a natureza melhora a concentração, a criatividade, o humor, a saúde física e mental. E além de integrar a natureza à rotina escolar, o que mais as escolas podem fazer? Ele sugere que as escolas limitem o uso de smartphones durante o período de aulas. A gente já viu o exemplo da Mountain Middle School, que obteve ótimos resultados ao proibir o uso de smartphones durante as aulas. Exato. Estudos mostram que o uso excessivo de smartphones em sala de aula prejudica a concentração, o aprendizado e a interação entre os alunos. Mas proibir totalmente o uso do celular não pode acabar prejudicando o aprendizado também? Afinal, o celular pode ser uma ferramenta pedagógica interessante, né? Sim. E o Haidt reconhece isso. Ele não é contra o uso da tecnologia na educação. O que ele defende é o uso equilibrado, com regras claras e limites bem definidos. E, claro, a escola precisa oferecer alternativas. Que tipo de alternativas? Jogos educativos, livros, revistas, atividades em grupo. E criar espaços livres de tecnologia onde os alunos possam se conectar uns com os outros e com o mundo real, sem interferência do celular. Falando em conexão, o que o Haidt diz sobre a importância dos espaços de convivência nas escolas. Ele destaca que as escolas precisam ser mais do que apenas um lugar para aprender. Precisam ser um lugar para conviver, para se conectar, para relaxar, para se divertir. Concordo. A escola precisa ser um ambiente acolhedor, onde os alunos se sintam à vontade para ser eles mesmos, para interagir, para construir amizades, para desenvolver suas habilidades sociais. Exatamente. E para isso, a escola precisa ter espaços que possibilitem essa interação. Pátios arborizados, salas de jogos, bibliotecas com áreas de leitura confortáveis, cantinas com mesas para refeições em grupo. Espaços que convidem à conversa, ao riso, ao abraço. E sobre a questão do apoio psicológico aos alunos, o que o Haidt diz sobre isso? Ele defende que as escolas precisam oferecer apoio psicológico aos alunos que estejam enfrentando problemas emocionais. Ansiedade, depressão, estresse, bullying, conflitos familiares.
A escola precisa ser um espaço de acolhimento e de apoio para esses jovens. Mas como as escolas podem fazer isso na prática? Nem todas as escolas têm recursos para contratar psicólogos, por exemplo. É verdade. Mas existem outras formas de oferecer apoio psicológico. A escola pode contratar assistentes sociais, orientadores educacionais, criar um serviço de escuta, promover palestras sobre saúde mental, encaminhar os alunos para serviços especializados quando necessário. E sobre a importância de incentivar a prática de atividades físicas, o que ele diz. Ele enfatiza que a atividade física é fundamental para a saúde física, mental e emocional dos jovens, e a escola precisa criar oportunidades para que os alunos se movimentem. Aulas de educação física mais interessantes, criação de times esportivos, campeonatos, gincanas, passeios ciclísticos. Exatamente. E, claro, incentivar o uso de bicicletas e skates como meio de transporte para a escola. E sobre atividades culturais e artísticas. Ele defende que a arte e a cultura são fundamentais para o desenvolvimento integral dos jovens e que as escolas precisam oferecer oportunidades para que os alunos expressem sua criatividade. Grupos de teatro, música, dança, artes plásticas, fotografia, cinema. Visitas a museus, teatros, cinemas, bibliotecas, palestras e workshops com artistas. As possibilidades são infinitas. E todas elas importantes. A arte e a cultura nos conectam com a beleza, com a emoção, com a nossa sensibilidade. Nos ajudam a ver o mundo de forma mais ampla, mais crítica, mais humana. E sobre o voluntariado, o que o Haidt diz sobre o papel do voluntariado na educação dos jovens. Ele defende que o voluntariado é fundamental para o desenvolvimento da empatia, da compaixão, do altruísmo, do senso de responsabilidade social e da cidadania. É como se o voluntariado fosse uma escola para a vida, né? Onde os jovens aprendem a se colocar no lugar do outro, a ajudar quem precisa, a fazer diferença no mundo. Exatamente. E as escolas podem incentivar o voluntariado de diversas formas, criando projetos sociais, parcerias com ONGs, organizando campanhas de arrecadação, incentivando os alunos a doarem seu tempo e seus talentos para causas que acreditam. Que legal. E para finalizar, queria tocar num ponto que me parece fundamental, a questão da cultura de paz. O que o Haidt diz sobre isso? Ele destaca a importância de as escolas serem espaços de paz, de tolerância, de respeito à diversidade, de diálogo, de resolução pacífica de conflitos. A escola precisa ser um microcosmo da sociedade, um lugar onde os jovens aprendem a conviver em harmonia, a respeitar as diferenças, a construir um mundo mais justo e mais fraterno. E na prática, como as escolas podem promover a cultura de paz? Implementando programas de mediação de conflitos, criando espaços de diálogo, promovendo atividades que incentivem a empatia, a cooperação, o respeito mútuo, celebrando a diversidade cultural, étnica, religiosa, de gênero, de orientação sexual. Enfim, criando um ambiente escolar onde a paz seja mais do que uma palavra, seja uma prática. Nossa, que conversa inspiradora! O livro do Haidt realmente nos provoca a repensar a educação das novas gerações. É um chamado à ação para construirmos um futuro mais promissor para os nossos jovens. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. O prazer foi meu. Espero que essa conversa inspire nossos ouvintes a se engajarem na construção de um mundo mais saudável, mais justo e mais humano para todos. Para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para o livro A Geração Ansiosa está aqui na descrição do episódio. A gente se encontra no nosso próximo mergulho. Até lá!